Vamos com o presidente do Corinthians, 7h48, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, está na linha conosco. Tudo bem, presidente? Boa noite. Tudo bem, Predson? Prazer em falar com você. Uma satisfação aí falar com vocês, com os demais aí, o Questrada, o Luiz Fabiani e que o Denis. Exatamente. Tudo bem? Prazer em falar com vocês. Estamos aqui, presidente. Boa noite. Sempre um prazer recebê-lo aqui, nosso produtor Lucas Bueno. O que aconteceu ontem, presidente? Quase vias de fato? Um vexame? Não. Um vexame na história do Corinthians? Eu acho que via de fato já passou esse momento, ninguém fica brigando com ninguém aí, mas a gente tem que esclarecer algumas coisas no conselho que não pode passar batido. Então, aconteceu de passar por mim e falar dessa situação de que ou faz o que eu quero ou você faz F, é ruim, né, Preston? Então, eu tive que colocar no conselho, era uma determinação que eu tinha conversado com o pessoal do conselho, que eu tinha falado com eles, se tivesse alguém me atrapalhando, eu iria colocar no conselho. Quando eu falei isso, estavam todos os presidentes do conselho, estava o presidente do conselho, o presidente do CORE, estava o presidente da comissão de ética, estava o presidente do conselho fiscal, estava todos os presidentes das comissões existentes no conselho. Então eu teria que reportar para o conselho. Isso aconteceu na sexta-feira, a reunião aconteceu na segunda, eu teria que colocar a situação, e eu coloquei da melhor forma, sem medo de colocar a situação, porque ocorreu e ocorreu na segunda-feira também a reunião, e eu teria que colocar, né, Fredson? Mas, presidente, quais as acusações que o senhor fez ao Romeu Tuma Júnior que ele considerou grave e que ele vai pedir espaço para a defesa dele para responder a tudo que o senhor colocou? Que acusações que o senhor tem contra ele, presidente? Não, a acusação é simples. Ele passou por mim, após eu estar na pizzaria aqui do Corinthians, e usou o termo, ou você faz isso, ou você faz o que eu quero, ou eu vou te F. Então eu não posso aceitar isso, eu tenho que colocar dentro do conselho. Eu sou o presidente do Corinthians, ele é o presidente do conselho, ele não tem nada a ver com a gestão. A gestão quem toca sou eu sou executivo. Eu não posso aceitar que qualquer pessoa diz para mim o que eu devo fazer ou não devo fazer. Eu tenho que ter responsabilidade naquilo que eu faço. Agora, eu não posso, em hipótese alguma, aceitar que alguém chega e determina o que deve ser feito. Eu tenho um grupo de pessoas trabalhando, tanto na questão da reestruturação administrativa, como também tenho muita gente trabalhando na parte da reestruturação financeira. E são eles que determinam a forma que vai andar, em reuniões que nós fazemos constantemente. São reuniões que nós fazemos dia, e quando é necessário, nós ficamos até 10, 11 horas, meia-noite, quando for necessário, para a gente tomar ações que possam melhorar a nossa instituição. E eu não posso aceitar que uma pessoa que vem de fora e diz o que eu tenho que fazer. De fora que eu digo do Conselho Deliberativo para o Executivo. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito chateado e por isso levei para o Conselho Deliberativo. Oi, presidente. Boa noite. Luiz Fabiani aqui falando com você. Eu gostaria de entender, esse conflito com o Tuma, naturalmente, ele já é antigo, não é de ontem. Especificamente, por que o senhor escolheu levar essa história aos conselheiros só nessa reunião da votação pela reforma do Estatuto? Eu gostaria de entender também se o senhor é favorável à reforma do Estatuto nos moldes que estão sendo propostos nesse momento. Boa noite, presidente. Boa noite. Eu acho que eu tenho dito isso aí, que o ponto é o fato, ele é mais importante do que o tempo. Não adianta você achar que o fato vai ficar para depois. O fato aconteceu na sexta-feira, a reunião eu prometi que colocaria em qualquer reunião do Conselho Deliberativo, o fato aconteceu na sexta, a próxima reunião era na segunda, e eu deveria colocar sim, na segunda-feira, porque eu entendo que o fato é mais importante do que o tempo. E nós tínhamos que resolver o problema. A reunião, ela não terminou por causa disso. A reunião foi dado um tempo de 10 minutos para reiniciar a reunião. Com 6 minutos e meio, ele se retirou da reunião e foi embora. Não tem hipótese alguma, eu não posso dizer que hipótese alguma, isso
atrapalhou a reunião. A reunião poderia ter trabalhado, eles podiam ter trabalhado a reunião a partir daí. Não sou contra a mudança do estatuto, sou a favor de alguns pontos, de alguns pontos que tem lá. Eu não li o estatuto porque o executivo ele não tem que se preocupar com o estatuto, ele tem que cumprir o estatuto atual. Estou cumprindo o estatuto atual. Se houver qualquer mudanças, eu tenho que cumprir o estatuto da outra forma que aconteceram as mudanças. Então, o executivo ele não tem que se envolver de que forma será feito o estatuto, se é dessa forma ou dessa forma. Se você perguntar para mim se eu sou a favor de alguns pontos, de algumas pautas, você pode perguntar, eu te digo para você, sim ou não. O fiel torcedor podendo votar nessa eleição, presidente, você é favorável? O senhor é favorável? Eu disse o seguinte, já num encontro com vocês aí, logo no começo que eu assumi, eu sou favorável, o fiel torcedor, votar, desde que tenha alguns pontos, desde que tenha alguns pesos que foram colocados, alguns pesos lá para discutir. Então, o peso seria esperar 2 anos, 3 anos, 5 anos, não sei. Eles têm que resolver. Eu sou a favor, já passou do momento de o fiel torcedor votar. Presidente El Quesada, boa noite ao senhor. Boa noite, Quesada. Boa noite, um abraço para o senhor. O Corinthians é o time do povo, né, presidente? Mas é o time do povo ou é o time comandado por 300 conselheiros? É o time do povo. E a gente administra para o povo. Nós somos 35 milhões de adeptos e a gente tem que pensar sempre nesses adeptos, pessoas que gostam do Corinthians. Eu estou aqui para administrar para eles, não para alguns. Eu já coloquei a situação de que forma eu estou administrando. Só que eu preciso de equipe. A minha equipe trabalha diuturnamente para poder resolver os problemas financeiros. Eu recebi um clube que muitas vezes você pode perguntar para mim, você recebeu, você sabia que estava recebendo? Sim, eu sabia que estava recebendo, tanto é que eu aceitei. E estou procurando resolver dentro do possível as situações que foram acontecendo a partir do momento que eu assumi. Dívidas que estavam aí compromissadas com o futuro, nós resolvemos, algumas estamos negociando e outras que virão aí pela frente. O presidente do Corinthians tem que trabalhar para a instituição, e é isso que eu estou fazendo. Tudo bem, o senhor está respeitando o estatuto, como disse aí, né? Mas eu não acredito, tá, presidente? Mas o torcedor comum, ele tem um desejo de participar mais das decisões importantes do clube. Uma delas, em cima dessa pergunta feita pelo Fabiani, participar efetivamente, por exemplo, da escolha do presidente. Hoje, o Corinthians tem 118 mil sócios. Foram 4 fiéis mil torcedores. Votantes na última eleição. Na última eleição, quantos votantes? 4 mil votantes. 4 mil. Uma piada. Então estamos falando, presidente, de um universo de 4 mil para definir o presidente do Corinthians, sendo que o Corinthians tem quase 120 mil sócios torcedores. Com o senhor, inclusive, deu um salto aí, né? Estava na casa de 80, agora foi para 120, aumentou pouco mais de 40 mil, isso também é algo positivo. Então essa é a minha questão. Quesada, só para complementar a sua informação, nós estamos chegando quase 1 milhão de reconhecimento facial. Praticamente 1 milhão já. 1 milhão? De reconhecimentos faciais. Bacana, bacana. Então, mas esse é o questionamento do torcedor comum da arquibancada, entendeu? Por que eu não posso participar para decidir quem vai ser o presidente? E aí uma opinião, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Eu acho difícil que um conselho faça alguma coisa para perder o comando do clube. É o que a gente também ouve, né, do torcedor comum da arquibancada, que é para esse torcedor que a gente fala, não é, presidente? É para esse torcedor que o senhor faz o Corinthians. Então, dá para acreditar que vá discutir a SAF, por exemplo, que poderia ser alguma coisa para mudar a história do Corinthians? Vai deixar esse sócio torcedor participar para a escolha do presidente? Porque às vezes, eu não estou falando que é o senhor não, tá? Mas parece que há um grande teatro no Corinthians, né, para ficar discutindo algo que no final das contas a gente sabe que não vai passar, presidente. Quesada, deixa eu só perguntar uma coisa para você. Sim. Eu não sei quantos clubes viraram SAF até hoje no Brasil. Eu não sei se todos esses clubes que viraram SAF estavam no estatuto que era para virar SAF. A SAF, quero colocar para você, se for necessário uma SAF, é só ir no conselho, botar em votação
E eu acredito que muito rapidamente você decide no conselho e leva para a Assembleia, como aconteceu em vários clubes. Eu posso enumerar vários clubes aí que eu não preciso falar para você, que você tem esse conhecimento. Então, essa história da gente falar assim, não, precisa colocar no estatuto. Não precisa colocar no estatuto. Se colocar no estatuto também não muda nada. A gente tem que entender que a SAF pode acontecer no clube que está no estatuto ou que não está no estatuto, como aconteceu aí em vários clubes aqui no Brasil. Acredito eu que mais de 100 hoje. Devendo 3 bilhões quase, né, presidente? Porque cada hora aparece uma coisa que não dá para controlar. Uma última aqui só para concluir. O senhor não acha que uma meia SAF, eu não estou falando para o Corinthians perder totalmente o poder aí da gestão, mas uma parceria diferente, à la Corinthians, não deixaria essa gestão mais poderosa para poder resolver todas essas questões financeiras? Pessoal, a gente precisa de tempo para organizar. Ninguém tem uma varinha de condom que pudesse chegar aqui e fazer as mudanças todas de uma vez só. Hoje, nós estamos trabalhando sem colocar combustível na dívida. Você viu que nós conseguimos fazer algumas contratações sem gastar. Se eu não me engano, nós somos o 19º clube dos 20 clubes da primeira divisão que menos gastou com contratações. E nós trouxemos grandes jogadores aí para o elenco para o ano subsequente, que é esse ano que nós estamos aqui, né? Então, eu não coloquei combustível na dívida. Então, a dívida hoje, ela continua um crescente por inércia, ela continua crescente, mas não foi colocado combustível na dívida. Então, a tendência, no momento, ela parar e virar uma curva ao contrário. Eu tenho certeza absoluta que, em pouco tempo, nós vamos fazer com que o Corinthians se torne o clube mais rico do Brasil. Eu estou trabalhando para isso, tenho certeza e acredito nisso, de que é possível a gente fazer as mudanças para o que está sendo feito com a reestruturação administrativa. Se alguém pode fazer, por que eu não posso? Se alguém pode administrar melhor, por que eu não posso? Eu posso sim, tem gente suficiente aqui dentro do clube que é capaz de fazer isso. Então, nós vamos trabalhar para isso se concretizar. Estamos trabalhando. Isso nós vamos realizar com certeza. Estamos trabalhando. Eu tenho certeza que se tem alguém capacitado no mundo, eu também sou capacitado, eu vou fazer com que isso aí seja realizado. O presidente, Denis, tudo bem? Deixa eu mudar um pouco de pato para ganso, mas em cima disso que o senhor... Tudo bem, prazer é meu. Em cima disso que o senhor acabou de falar, do combustível na dívida, né? Muito se fala da dívida do Corinthians aí na casa dos 3 bi, isso daí, o senhor deve ter os números corretos, e não é isso que eu estou perguntando, não. Para o seu fluxo de caixa, e em cima de todos os juros bancários e todas as contas, os papagaios que acabam chegando, que o senhor teve que herdar, e não botar mais combustível nessa dívida. O senhor fez algumas contratações pontuais agora ao longo de 2026, mas eu acredito que o senhor vai precisar vender alguns ativos seus, alguns jovens atletas. O senhor acha que até o final do ano o senhor consegue segurar essa galera toda que hoje faz parte do elenco do Corinthians? Ou para não aumentar e não colocar mais combustível nessa dívida, o senhor vai ter que necessariamente se desfazer de uma ou outra jovem promessa que vem agradando aí a torcida? Então, eu quero colocar para você, Denis, que em qualquer clube da América do Sul, qualquer clube da América do Norte, qualquer clube da Europa, no orçamento sempre se coloca a venda de jogadores. Não é o Corinthians especificamente que tem. Todos os clubes têm por aí. Em todos os orçamentos aí, por aí, é colocado. O Corinthians não é diferente. Então, nós temos sim que buscar recurso através de venda de jogadores. E pode ser agora, pode ser daqui a pouco, ou pode ser mais no final do ano, mas tem que fazer. E todos os clubes fizeram aqui no Brasil para reestruturar. Estão fazendo e se for trabalhando para que faça isso. O Corinthians não é diferente. Então, se for necessário vender alguns jogadores, aí para frente, nós, evidentemente, vamos ter que fazer isso aí. Vão fazer o quê? Faz parte do processo, faz parte do orçamento de todos os clubes de futebol. Inclusive, se você verificar clubes da Europa, que dizem muito rico, eles também, no orçamento deles, têm venda de jogadores.
Não, isso com certeza faz parte do orçamento do DRE, o futuro, né, de cada empresa. Você fazer uma projeção de vendas, o que entra de patrocínio, o que entra de televisão, tudo isso daí é uma projeção que vai fazendo. Mas é que a torcida sempre fica na torcida para não perder jovens atletas. E dentro desses jovens atletas, algum deles o Corinthians já recebeu boas propostas? Ou são os mais procurados dentro do elenco de hoje? Aí todo mundo tem conhecimento dos jogadores aí que já receberam propostas. Nós realmente estamos pensando em procurar segurar o máximo que nós podemos jogadores, porque nós queremos também trazer títulos aí durante esse ano. Então, o trabalho nosso é para que a gente consiga realizar algumas vendas, mas também nós estamos pensando em buscar alguns títulos. O Corinthians é diferente, Denis. Você vê, com todos os problemas financeiros, com todas as dificuldades financeiras, nós conseguimos trazer 2 títulos nacionais aqui no final do ano, né? Fora isso, tinha um título paulista lá no começo do ano. Então, o Corinthians é diferente. A gente vai buscar, e nós temos atletas suficientes e bons para que a gente possa lutar lado a lado e trazer títulos aí para o futuro, se Deus quiser. Vamos lutar para isso. Presidente, o senhor deu uma... Desculpa o termo, acho que o senhor vai aceitar o termo. O senhor deu uma pipocada na venda do André. O senhor estava com tudo pronto para vender o André. E aí o Marcelo Paz deu uma entrevista aqui depois do jogo contra o Novo Horizontino. Para nós aqui no ar ficou claro que o André estava pronto para ser vendido, mas pela rejeição da torcida e pela repercussão negativa, o senhor deu uma canetada e mandou cancelar o negócio. Foi isso, presidente? Não foi isso. Já estava decidido antes de que o jogador com o valor não poderia vender. Se você perguntar para mim se eu autorizei o Marcelo seguir em frente, eu autorizei. Eu não fujo da responsabilidade, eu autorizei ele dar sequência à venda, só que a gente entendeu ao longo do tempo que o valor não era o suficiente. Quem já não voltou atrás de uma situação quando viu que estava errado, ou viu que não era bom, quando viu que não era bom para a instituição. A instituição não é minha, são de todos nós. Eu tenho que tomar a decisão a melhor acertada para a instituição, para todos nós. Então, se tiver que voltar atrás em algumas situações, você pode ter certeza absoluta. Eu vou voltar para o bem da instituição. A minha última só aqui, depois vocês fiquem à vontade. O senhor está pensando em trocar o name rights da Arena? O senhor está querendo cancelar o contrato com a Neoquímica para colocar a Caixa Econômica Federal para aliviar a conta que vocês têm com a Caixa pelo financiamento do estádio? Esse é um sonho nosso de a gente conseguir realizar essa situação, que é uma situação difícil, que nós temos que pagar juros altíssimos durante o ano, e é o sonho nosso. Eu estou procurando trabalhar em todas as frentes para que a gente possa realizar isso, se Deus quiser, durante esse ano ainda. Presidente, a última da minha parte também. Foi homologada a transação tributária do Corinthians, uma queda grande em valores devidos à União. Você consegue estimar quanto que isso representa em números brutos de queda na dívida do Corinthians a partir daqueles 2,8 bi do final de 2024? Não, nós falamos aí em 200 milhões que a gente vai diminuir na dívida. Vamos falar também um pouco sobre a gente conseguiu a RCE também, que a gente vai começar a fazer, leilão reverso, né? A gente vai começar a fazer, se Deus quiser, não vai demorar muito também para a gente começar a fazer isso. Eu acho que essa situação é que nós temos que ir melhorando a instituição Corinthians, para que a gente possa, com certeza absoluta, sofrer agora e sorrir lá na frente. Certeza absoluta que estão sofrendo um pouquinho agora, que todos estão sentindo isso. Eu peço um pouco de paciência, porque a gente vai resolver o problema do Corinthians. Pode ter certeza disso. Eu tenho absoluta certeza que lá na frente a gente vai sorrir bastante e tornar, daqui a pouco, não muito, o Corinthians um dos maiores clubes financeiramente e mais ricos do Brasil. Tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, não demora muito. Presidente, eu Queçado, um bate-bola rápido aqui. Esta frase, o senhor concorda com esta frase? Futebolisticamente, renovo com o Memphis. Financeiramente, preciso pensar melhor. O senhor concorda com isso?
Eu não posso dizer para você agora, porque é uma situação que a gente tem que fazer análise financeira momentaneamente. Corinthians não dá para você. Eu tenho, evidentemente, o planejamento financeiro. Se você vier aqui, a hora que vocês quiserem, você vai ver que o Corinthians tem um planejamento financeiro. E dentro da possibilidade do Corinthians, é possível que a gente faça negócio. Não posso garantir isso para você. Precisamos negociar, precisamos verificar todos os lados, se a gente consegue parceiros para que a gente consiga renovar para frente com o Memphis. O Memphis é um grande jogador, é um jogador que qualquer time gostaria de ter, e nós temos. Se der para a gente segurar, com certeza absoluta, vamos segurar. Agora uma última, prometo. Metade do ano, Copa do Mundo, abre-se a janela. Essa é a janela mais poderosa da Europa, né? Porque todo mundo vai mudando ali o elenco para o início da temporada, nova temporada europeia. O senhor consegue segurar Hugo Souza, André e Bidon? Eu acredito que sim. O melhor que a gente tem hoje eu disse para vocês que a grande contratação que nós fizemos foi a gente conseguir segurar o elenco que foi campeão na Copa do Brasil, que foi campeão da Copa do Rei, da Supercopa. Então, uma das grandes contratações, tiveram outras, evidentemente, que nós fizemos, que a gente está muito satisfeito, o técnico está muito satisfeito, o Dorival muito satisfeito com as contratações que nós fizemos. Eu tenho certeza que com todas essas contratações nós vamos conseguir realizar alguns sonhos aí pela frente. Presidente, o senhor sabe que a gente não tem mais acesso a treinos. Eu acho que é uma falência dos clubes isso na relação com a imprensa. Mas eu queria saber da sua opinião. O senhor, como um vitalício, como um presidente, o Zaccaria, o marroquino, joga a bola mesmo? As pessoas vão se surpreender ou ele vai ser uma repercussão negativa quando ele entrar em campo? Você, quando compra alguma coisa, quando você investe em alguma coisa, Pretzel, você investe pensando em ser a melhor coisa que você comprou, que você investiu. Eu acredito, sim. Se não acreditasse, eu não ia contratar. Eu acredito, o departamento técnico acredita, o executivo acredita, todos nós acreditamos que ele está fazendo um bom trabalho. Pelo menos nesse momento a gente tem conversado lá no departamento técnico e a gente tem percebido que o trabalho dele, a vontade, a dedicação é muito grande. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista conosco. Fabiane, mais uma só para se despedir do presidente. Cabe mais uma, né? Até porque não se abre mais o clube para a imprensa. Não dá para perder a oportunidade de perguntar ao presidente. Eu vou defender. Não é verdade. No Corinthians, sim. O Fabiane foi várias vezes. Tá? Essa eu vou ter que concordar. Mas sem entrevista, né? Viu? Só para assistir 15 minutos, né? Não, fica à vontade lá, pode ir à vontade, a gente tem aberto sim, durante a semana sempre você te abre, com certeza. Eu disse para vocês aí que a gente ia atender muito bem todos os stakeholders do Corinthians, e entre os quais a imprensa. Eu não tenho problema nenhum, eu já avisei para todos os jornalistas, se quiserem criticar o presidente, fica à vontade, se quiser elogiar também, fica à vontade, mas nós não temos problema nenhum, nem com a imprensa. Qualquer pessoal da imprensa vai lá, é bem recebido por todos, e eu faço questão disso, de receber todos da imprensa da mesma forma, então não tem problema nenhum, a gente abre sim o treinamento toda semana, pode ter certeza absoluta. Se você quiser, a gente vai receber você lá também, professor, de coração aberto, de braços abertos, pode ir à vontade. Então a última pergunta do setorista, né? Vamos lá, com direito adquirido aqui para fazer a última. Presidente, para a gente encerrar, portanto, negociações frustradas com o João Ricardo, exames médicos aqui em São Paulo, ele não assina. O Corinthians vai atender o pedido do Dorival e buscar um goleiro reserva nessa janela de exceção dos jogadores que disputaram os estaduais pelo país? Dentro da possibilidade do Corinthians, aquilo que eu tenho falado sempre, se tiver que pagar algum transfer, o Corinthians não tem dinheiro, não vai botar combustível na dívida do Corinthians. Isso aí nós já dissemos. E se surgir alguma oportunidade, o Corinthians está aqui à disposição para contratar. Presidente, muito obrigado por nos atender. Já fica o convite aqui para o senhor ir à Pizzaria 1900 para o nosso Esporte em Debate na próxima edição, né? Numa próxima segunda-feira. Então já fica o convite no ar aqui para o senhor ir. Pode levar o Vinícius também.
O Vinícius vai também, não tem problema nenhum. Exatamente. Espero que na pizzaria lá você me deixe comer à vontade lá, hein? Não, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Entre uma calabresa e outra, a gente vai papeando. Exatamente. Obrigado aí, presidente. Muito obrigado sempre pela consideração Tá bom, conosco. um abraço. Fica à vontade, quando vocês precisarem, estou sempre à disposição. Um abraço para todos aí. Um abraço para o Pretzel, para o Quesada. Fabiane, um abraço para você também. Denis, um abraço para você também. Valeu, presidente. Um abraço, presidente. E para todos Obrigado. os ouvintes aí. Não posso esquecer dos ouvintes. Tá certo. Muito obrigado. Valeu, sempre. presidente.